voltei para casa depois de muito tempo internado no hospital. Quando cheguei, tinha 105 pessoas fazendo festa, como se estivessem comemorando a inauguração de uma casa na minha própria casa. Minha cunhada levantou um copo e disse: "A gente achou que você ia morrer lá." Minha mãe completou: "A gente deu seu quarto para ela. Vai embora e não volta mais." Meu irmão só riu. Peguei o celular e olhei o saldo no banco. Estava zerado. Falei: "Vocês não perderam tempo, né?" Tirei minha mochila das costas e abri. Comecei a puxar 43 envelopes lá de dentro. Fiquei parado na porta, me sentindo um estranho. Meu nome ainda estava no contrato de aluguel, mas a música, as risadas, os sapatos no corredor, nada ali parecia meu mais. "Ei", falei baixinho. Ninguém olhou para mim. Dei um passo para dentro. Minha cunhada me viu e falou, levantando o copo como se fosse um brinde: "Olha só quem voltou, o Lázaro." Eu não respondi. "Você não devia ter voltado tão cedo", ela falou, andando na minha direção com salto alto batendo no chão da minha casa. "A gente pensou, sabe? UTI, né?" Quase ninguém em volta. Olhei em volta. Tinha balões, bolo, uma faixa prateada de bem-vindo pendurada na lareira. Mas não era para mim. Uma mulher que eu nem conhecia acenou para mim do sofá. Quando eu não acenei de volta, ela pareceu confusa. Minha mãe falou lá da cozinha, bebendo o vinho do meu bar: "A gente deu seu quarto para ela. Vai embora e não volta." Ela nem olhou para mim. Meu irmão riu, mas não parecia piada. Era mais tipo: "Caramba, ele apareceu mesmo?" Eu não me mexi. Peguei o celular de novo. Abri o aplicativo do banco. Saldo, 0. Olhei para a rua, meu carro não estava lá. "Vendi ontem", meu irmão disse, sem nem olhar para mim. Fechei o aplicativo e deixei o silêncio ficar no ar. "Não perdi tempo, né?" Falei, agora com a voz firme. Tirei a mochila e deixei cair no chão. Fez um barulho surdo. Comecei a tirar os envelopes, um por um. Eram 43. Foi assim que tudo começou, como sempre acontece na minha família, devagar e em silêncio. Eles nunca disseram que iam tomar conta da minha vida. Só foram ficando. Um dizia que era para me ajudar. Meu irmão precisava de um lugar para ficar só até o bebê nascer. Minha cunhada trouxe o trabalho dela e, de repente, precisava usar o quarto de hóspedes inteiro. Minha mãe dizia: "Deixa comigo, eu cuido das coisas." E aí começou a mexer nas minhas contas, na minha geladeira, até nos meus remédios. Eu mal estava acordado nessa época. Primeiro foi a UTI, depois a recuperação, depois aquele cansaço que não aparece em exame nenhum. Eu acordava e nem sabia que dia era. Não sabia se ainda era terça ou se já tinha virado domingo. Eu não lembrava de ter concordado com nada, mas também nunca disse a não. E era só disso que eles precisavam. Na segunda semana, comecei a perceber umas coisas estranhas. Minha correspondência tinha sumido. Meu cartão de débito não estava mais onde eu deixei. A entrega do mercado veio toda errada, como se alguém tivesse mudado a lista. A porta do meu quarto abria e fechava durante a noite, enquanto eu dormia. Perguntei do carro. Minha mãe disse: "Ah, querida, você não estava usando. Seu irmão precisava para ir nas entrevistas de emprego." Outra vez, perguntei das minhas economias. Ela sorriu como se nada fosse. "Não é como se você fosse voltar a trabalhar tão cedo." Eu devia ter gritado. Devia ter mandado todo mundo embora. Mas não fiz isso. Não depois do que aconteceu antes do hospital. Porque, olha, eu sempre fui o apoio da família. A pessoa que eles chamavam quando dava problema. Era eu o contato de emergência. Eu que assinava os papéis. Que emprestava o sofá. Que dava abrigo quando eles ferravam tudo. Eles apareciam chorando, quebrados, sem ter para onde ir. E eu ajudava. Porque é isso que a gente faz com a família, né? Ajudei meu irmão a refinanciar a dívida depois da segunda vez que ele foi preso por dirigir bêbado.
Deixei minha mãe usar meu nome para atualizar o plano de celular. Dei uma chave da casa para minha cunhada, por precaução, mesmo ela nunca batendo antes de entrar. Eles nunca diziam obrigado. Só diziam: "Você é tão estável. Para você é fácil." Como se minha vida fosse simples. Como se eu não estivesse sendo consumido aos poucos por quem dizia me amar, e ainda me chamava de egoísta se eu pensasse 2 vezes antes de ajudar. Aí veio o hospital. Era para ser uma cirurgia simples. Entrar e sair no mesmo dia. Foi o que disseram. Mas deu problema. Teve reação, infecção, fui parar na UTI. Tubo, silêncio. Ninguém foi me visitar por 3 dias. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Quando acordei, o primeiro rosto que vi foi o de uma enfermeira. Não da minha família. A primeira voz também foi dela. Ela disse: "Sua recuperação vai ser longa. Tem alguém em casa para cuidar de você?" Eu ri. Mas foi um riso seco, amargo. Quase falei: "Tem gente demais." Recebi alta uma semana depois. Peguei um táxi, paguei com meu cartão de emergência, cheguei em casa. Minha mãe estava abrindo uma caixa com etiqueta de frágil, como se tivesse acabado de se mudar. Meu irmão estava ajeitando a cadeira gamer dele na sala. "Bem-vindo de volta", disseram juntos, como se nada tivesse acontecido. Isso foi há 3 semanas. Desde então, meus remédios acabam antes da hora. Meu quarto virou depósito. Tiraram meu nome das contas da casa. E o pior, toda vez que tento falar alguma coisa, eles dizem que eu tô exagerando. "Você ainda tá se recuperando", diz minha mãe. "Deixa que a gente cuida de tudo", diz minha cunhada. Tá tudo sob controle. Sob controle, né? Aí, uma noite, fui ver minhas contas. Até o último centavo tinha sumido. Eles esvaziaram tudo. Usaram meus cartões, minhas economias, até minha restituição do imposto de renda. E até o fundo de emergência. Aquele com senha que eles não deveriam saber. Eles agiram rápido. Tudo certinho, como se já tivessem planejado faz tempo. Liguei pro banco. Eles disseram que não bloquearam nada porque todas as compras foram feitas em aparelhos já cadastrados. Enquanto eu estava na cama do hospital, cheia de fios, eles estavam aqui tramando tudo. Não dormi aquela noite. Fiquei só sentada, travada, escutando as risadas vindo da sala. Alguém tinha pedido sushi. Nem perguntaram se eu queria. Foi ali que tudo mudou. Não foi raiva. Foi mais fundo que isso. Eu percebi, para eles, eu não era mais da família. Era só estrutura. Um recurso. Um banco com pernas que eles contavam que não ia voltar. E quando eu voltei e vi eles brindando na minha casa, tudo fez sentido. Eles já tinham me tirado da história. E eu cansei de ser o investimento deles. Peguei o 43º envelope e coloquei na mesa. Eles me olhavam como se eu tivesse crescido outra cabeça. A mão da minha mãe tremia quando ela baixou a taça de vinho. Meu irmão parou de rir. Minha cunhada deu um passo para trás, devagar, como se eu fosse explodir. "Você tá sendo ridícula", disse minha mãe. Ela sempre começava assim, tentando controlar o tom, como se falar firme fosse pior do que o que fizeram comigo. Eu não respondi. Só abri o zíper da mochila, peguei um gravador de voz, liguei e coloquei na mesa, ao lado dos envelopes. Meu irmão arregalou os olhos. "Você tá gravando a gente?" "Agora, não." "Antes", respondi. Ele se mexeu. "Que papo é esse?" Apontei pros envelopes. "Aí tem tudo. As cobranças que você fez, as contas que acessou, as mensagens que mandou com meu nome. Tem prova bastante para travar 4 linhas de crédito, congelar 3 contas bancárias e denunciar um crime." O queixo da minha mãe ficou duro. Isso é assunto de família. Não se resolve com gente de fora. Inclinei a cabeça e falei: "Então por que você abriu minha vida para metade da cidade?" Ninguém disse nada. Continuei. "Você roubou. Você falsificou. Vendeu meu carro.
Acabou com minhas contas. Fez festa na minha casa, a casa que eu comprei, paguei, cuidei. Você achou que eu ia morrer naquela cama de hospital. E agora tá com raiva porque eu não morri. Minha cunhada soltou uma risadinha nervosa, quase sem som. A confiança dela tava acabando. É isso, então? Meu irmão perguntou. Você quer humilhar a gente? Dei de ombros. Nem preciso. Vocês fizeram isso sozinhos. Ele deu um passo para frente. Tá chegando perto demais, disse, estreitando os olhos. Você não vai destruir tudo isso por causa de uns trocados e um mal-entendido. Finalmente olhei nos olhos dele e falei, firme. Você usou meu tempo na UTI para aplicar um golpe financeiro completo. Não seja dramática, minha mãe sussurrou. Você redirecionou minha correspondência, falei, calma. Mudou meu endereço de cobrança. Vendeu meu carro para um cara chamado Kevin no Facebook. Tirou meu nome das contas da casa. Me marcou como inquilina inativa na papelada da hipoteca. Eu tive que fazer isso, ela tentou. Você escolheu fazer isso, cortei. Todos vocês escolheram. E conseguiram. Minhas mãos estavam firmes. Isso foi o que mais me surpreendeu. Não o confronto. Nem o choque deles. Mas a calma que eu sentia. Por dentro, eu estava quieta, como um lago depois da tempestade. Você não entende o quanto a gente estava com medo, minha mãe tentou de novo. A gente achou que tinha te perdido. E o primeiro instinto de vocês, falei, foi saquear tudo. Ela travou. Eu precisava de um quarto, disse minha cunhada, já se defendendo. Eu tô grávida. A gente achou que você não ia voltar. Aí estava. Sem rodeios. Eles realmente contavam que eu sumisse e deixasse espaço para a nova estrela da casa. Você pode ficar com o quarto, eu disse. Mas a casa, não. Todo mundo me olhou na hora. Falei com o advogado. A casa tá no meu nome. Só no meu. E não tem como mudar isso. Amanhã, entra o pedido oficial de despejo. Você tá expulsando a gente? Meu irmão perguntou, chocado. Tô tirando invasores. Que é o que vocês são. E a gente vai pra onde? Minha cunhada perguntou, com a voz falhando pela primeira vez. Não é problema meu, respondi. Mas você sempre ajuda, minha mãe disse, com a voz tremendo. Você sempre conserta tudo. Acabou, falei. Hoje é o último dia que eu limpo a bagunça de vocês. Eles não choraram. Ainda. Mas o pânico já dava para ver. Não porque estavam arrependidos. Mas porque a fonte dele estava secando. Você não quis dizer isso, minha mãe insistiu. Somos uma família. Olhei para ela de um jeito que ela não via fazia anos. Você deixou de ser minha família quando bebeu champanhe na minha cozinha e torceu para que eu nunca mais acordasse. Me virei para sair. Meu irmão fez um movimento brusco, como se fosse tentar algo. Mas eu não recuei. Só encarei. E falei, mais baixo. Você achou que tinha vencido. Que eu ia morrer. Ou, se vivesse, ia voltar quebrada. Agradecida. Submissa. Dei um passo para a porta. Você acertou em parte. Eu voltei quebrada. Mas me reconstruí sem vocês. A mão já na maçaneta. Abri a porta. Saí sem gritar, sem bater nada. Só o som seco da fechadura. E o silêncio. Aquele silêncio que vem depois de uma explosão. Eles não saíram em paz. No dia que o aviso de despejo foi afixado, meu irmão fez um buraco na parede do corredor. Minha mãe gritou tanto que os vizinhos chamaram o segurança do prédio. Minha cunhada se trancou no banheiro por 2 horas, chorando pelo bebê. Como se esse bebê não fosse parte de toda a mentira. Eu não voltei para casa. Esperei só o processo judicial para fazer o que eu nunca tive coragem antes, tirar eles de lá. Demorou 12 dias. No 13º dia, eles foram embora. No dia seguinte, cheguei com um chaveiro e um pé de cabra. Eles tinham deixado tudo sujo.
Caixas de pizza, garrafas vazias, cinzeiro cheio na pia. O carpete manchado. Minha cama, quebrada. Meus álbuns de infância, sumiram. Provavelmente jogaram fora. Talvez queimaram. Só sobrou um bilhete na geladeira. Escrito à mão, com raiva. Você escolheu isso. Sem nome. Sem desculpa. Só aquilo, como se fosse uma maldição. Fiquei ali, parada, olhando os destroços. Sem música. Sem luz. Só o rangido do chão e a certeza fria de que aquela casa nunca mais seria minha. Então vendi. Rápido. Barato. À vista. O corretor perguntou por que eu queria vender tão abaixo do preço. Respondi. Porque é mal assombrada. Ele riu. Eu não. Saí da casa com uma mala e um Corolla 2004. Kevin me ajudou a me reerguer. Todo o resto, memórias, móveis, peso da obrigação, deixei para trás. E desapareci. Me mudei para bem longe. 3 estados de distância. Escolhi uma cidade onde ninguém me conhecia. Sem endereço fixo. Sem rastros. Sem nome em lugar nenhum. Comecei de novo. Um apê pequeno em cima de uma padaria. Cheiro de pão de manhã. Um colchão no chão. 2 xícaras, 2 pratos, uma frigideira. Fazia ovos e torradas e nunca precisei me perguntar se alguém tinha mexido na minha comida. Isso, para mim, era luxo. Arrumei um trabalho como organizador de livros numa biblioteca que ninguém visitava. Me pagavam em dinheiro vivo. Eu falava pouco, trabalhava muito. Tava cansado de ser o narrador da história dos outros. As semanas passaram. Aí, um dia, chegou uma carta. Sem remetente. Dentro, uma foto de um bebê que eu não reconheci. No verso, um bilhete rabiscado. Você vai se arrepender de perder isso. Eu queimei. Não por raiva. Por clareza. Aquela criança merece amor, mas amor não é culpa. E eu não ia deixar me puxarem de volta assim. Aí veio a virada real. Numa tarde, a Joy, minha vizinha de baixo, dona da padaria, mulher de uns 50 e poucos, esperta como só, me chamou. Tem um cara lá fora fazendo perguntas, ela disse. Parece da família. Eu congelei por dentro. Saí pelos fundos, firme, mas preparado. E lá estava ele, tio Mark. A ovelha negra da família. Aquele que sumiu anos atrás depois de se recusar a assinar um empréstimo pro meu pai. Não esperava te encontrar, ele disse, acendendo um cigarro. Mas sua mãe tá perguntando por aí. Fiquei quieto. Ele soltou a fumaça. Ela tá destruída. Seu irmão tá com acusação de roubo de identidade. Adivinha qual nome ele usou dessa vez? Silêncio da minha parte. Tio Mark bateu o cigarro, me encarou bem nos olhos. Eles estão desmoronando. Devagar, mas tá acontecendo. Sua mãe me ligou semana passada. Disse que, e eu cito, ele envenenou a família. Eu sorri de leve. Ela não tá errada, respondi. Às vezes o veneno é só a cura que ninguém reconheceu. Ele riu, seco. Bom, ela quer que você saiba que nunca parou de lutar. E você? Perguntei. Parou? Olhei firme para ele. Não. Agora tô escolhendo um lado. Ele assentiu. Finalmente. Você sempre foi meio mole. Não sou mais. Ele me entregou um celular descartável. Usa se precisar avisar alguém. Eles estão desesperados. E gente desesperada faz barulho. Fiquei com o telefone. Mas nunca usei. 2 semanas depois, vi a notícia. Jornal local. Manchete em letras grandes. Família investigada por fraude financeira. As fotos estavam borradas, mas eu conhecia aqueles rostos. Conhecia os crimes. Conhecia o banco que fez a denúncia. O mesmo banco pro qual entreguei todos os documentos. Naquela noite, fiquei sentado no escuro.
sem comemorar, sem sorrir, só respirando. Inspirar, alívio. Expirar, fim. Depois vieram as mensagens. Números desconhecidos. Não era nossa intenção. Era só por dinheiro. Estávamos com medo. Você destruiu tudo. Bloqueei um por um. Aí veio um áudio, de outro número. Era minha cunhada. Sussurrando. Com a voz embargada. Ele se foi. Ele fugiu. E agora estão todos olhando para mim. Não tenho mais ninguém. Espero que tenha valido a pena. Não respondi. Mas naquele momento entendi. Eles ainda achavam que era vingança. Mas não era. Era sobrepeso. E o meu, finalmente, foi colocado no chão. Tudo começou com uma batida na porta. Leve, devagar, educada demais para vir de alguém do meu passado. Mesmo assim, meu corpo travou. Abri a porta devagar. Kevin estava ali. No colo, uma criança pequena. O bebê? Perguntei. Sua sobrinha, disse ele. O cabelo dela estava mais comprido, enroladinho nas pontas, igual ao da minha cunhada. Mas os olhos, eram meus. Ele não disse um oi. Precisamos conversar, falou. Deixei ele entrar. Sentamos à mesa da cozinha. Ele serviu um copo d'água. Eu esperei. Ela é legalmente sua, disse ele. Pisquei, confusa. O quê? Ele me entregou um documento. O Estado emitiu uma tutela temporária, com meu nome. Eu nunca assinei isso, falei. Ele me olhou nos olhos. Eu sei. Foi sua mãe. Usou uma assinatura antiga que achei num pedido de empréstimo na sua correspondência. Olhei o papel. Senti uma raiva gelada no peito. Eles achavam que, se oficializassem, você teria que voltar. Que a culpa ia te prender. Que você salvaria o bebê, e, com isso, salvaria ela. E você? Perguntei. Eu aceitei desde o momento em que soube, respondeu. Não dava para deixar mais uma criança crescer naquele meio. Respirei fundo. 1, 2 vezes. Você podia ter ido embora, falei. Ele deu de ombros. E você também. O bebê se mexeu. Estendi a mão sem pensar. Ela não recuou. Ela ainda não entende, disse ele. Mas um dia vai. Vai saber dos nomes, das histórias, do fogo. Levantei e comecei a andar pela sala. Por que você veio agora? Sua mãe está muito doente. Parei no lugar. Ele continuou. Ela decidiu não fazer tratamento. Disse que sente que uma parte dela já foi. Que perder você foi demais. Meu estômago virou. Isso não é justo. Não é mesmo, ele disse. Mas ela acredita nisso. E tá reescrevendo tudo na cabeça dela. E seu irmão? Sumiu. Tem gente dizendo que tá no Paraguai. Mudou de nome. Abandonou a esposa. Abandonou a criança. Minha cunhada. Internada. Colapso de estresse. 6 semanas. E ainda sem previsão de alta. Sentei. O bebê estendeu a mão para mim. Ela não chora muito, Kevin disse. Só fica olhando para as portas. Como se esperasse por alguém. Olhei para ela, de verdade. E percebi, ela não estava esperando por elas. Tava olhando para mim. Naquela noite, abri minha caixa de lembranças. Peguei o envelope que eu tinha escrito para ela. Rasguei. Escrevi outro. Com nova tinta, novo tom. Sem desculpas. Só verdade. Você não é responsável pelo fogo deles. Você só é responsável por aquilo que escolher fazer crescer das cinzas. Escrevi outra para minha mãe. Curta. Você quebrou tudo. E ainda assim esperava que eu consertasse. Mas mesmo que você morra achando que eu te abandonei, eu vou viver sabendo que finalmente me salvei.
Eu não enviei a carta. Só coloquei ela na caneca velha da minha mãe, aquela que ela esqueceu quando eles saquearam a cozinha. Depois, fui até o hospital. Passei pela segurança, pelas enfermeiras, e achei o quarto dela. Ela parecia pequena. Encolhida. Nada daquela mulher forte e mandona. Só, cansada. Abriu os olhos e deu um sorrisinho fraco. Eu sabia que você viria. Eu não respondi. Fiquei com o quarto, ela sussurrou. Aquele com as paredes azuis, pro bebê? Pensei que, talvez você perdoasse a gente se ela estivesse segura. Sentei na cadeira. Segura, repeti. Você acha que ela está melhor com estranhos? Ela tá melhor, falei. Porque eles não são você. Ela se encolheu um pouco. Tossiu. Limpou os lábios com a mão. Eu só queria a gente inteiro de novo, disse. Você nunca quis isso, falei baixinho. Você queria eu quebrada e útil. Os olhos dela encheram de lágrimas. Você parece com seu pai? Não, eu respondi. Eu pareço com alguém que parou de pedir desculpa. Me levantei. Você nunca mais vai ver ela. Mas ela também é minha. Não. Ela não é posse de ninguém. E nunca vai carregar a nossa vergonha. Semanas se passaram. O tribunal finalizou a guarda. Agora era oficialmente minha. Kevin transferiu tudo sem brigar. Ele só disse: faz ela rir sempre. E me entregou uma mochilinha com um patinho de pelúcia. Nos mudamos. Estado novo, nomes novos. Eu não contei pra ninguém, mas ela começou a falar. Não muito. Algumas palavrinhas. Um dia, a gente estava no parque. Ela apontou para uma árvore e disse: foi ali que você me achou. Não, falei sorrindo. Foi ali que a gente começou. Ela sorriu. O primeiro sorriso de verdade. E naquele momento, eu soube. Eles achavam que me amaldiçoaram com o fogo deles. Mas tudo o que fizeram foi acender o fósforo. E com isso, eu construí algo melhor.